Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um rapaz de cabelos escuros aproxima-se de uma mesa de madeira, segura uma espátula fina e remove devagar pequenas lascas de uma tábua. Formam-se desenhos em baixo relevo. Passa a mão, afasta a serragem, pinta o relevo. Imagem da tábua com letras de ponta cabeça. Ele cobre com tecido branco, remove o tecido e surge o texto em letras pretas. Casa das Palavras. No canto esquerdo há um desenho estilizado de contorno preto e em torno uma letra P. Paulo José Cunha, repórter. Olá, seja bem-vindo ao Casa das Palavras, um programa de livros da TV Câmara. Vamos combinar aqui uma brincadeira. Eu vou ler um trechinho desse livro aqui. Contos de uma Máquina de Escrever, Maria Eduarda Coutinho. Qual a idade da pessoa que escreveu Paulo abre o livro. Aqui, Ela é daquelas que sangram em forma de tinta e choram em forma de letra. Ela sai para colher flores, ainda que não goste de flores. E sai para curtir as festas, mesmo sem gostar de festas. Ela não bebe uma gota, não traga um cigarro, mas se arrisca. Arrisca-se a ler e escrever poesia, daquelas que vêm das entranhas. Arrisca-se a desenhar, a dançar, a cantar alto no meio da rua. Arrisca-se a rir com desconhecidos, a ouvir histórias, a contar contos e cantar sentada no canto. Ela se arrisca a arriscar a vida sem borracha. Arrisca-se a encantar. Pois é, será que dá para descobrir mais ou menos a idade da pessoa que escreveu esse livro? Pois ele foi escrito por essa moça aqui. Uma jovem de aparelho sorri, olhando para frente. Ela tem apenas 15 anos, escreveu esse livro quando ela tinha 14. Outra curiosidade é que a Maria Eduarda escreveu os contos nesta máquina de escrever. Máquina Olivetti Letera, sobre mesinha de vidro. Maria Eduarda, vou te chamar de Maria Eduarda ou de... Pode chamar de Duda. Duda, pelo texto que eu acabei de ler, deu para perceber que você tem já uma linguagem que eu chamaria quase de adulta, na falta de uma outra palavra para exprimir isso daí. De onde veio esse gosto pelas palavras, pela escrita? Desde que eu era muito nova, eu nunca encontrei um jeito de me expressar diretamente para as pessoas, porque eu sempre fui muito tímida, e sendo muito tímida eu não conversava muito com as pessoas que eu não conhecia, eu não chegava Você é filha única? Sou filha única. Deu para desconfiar. Timidez. Filhas únicas normalmente são tímidas, São tímidas. E grandes leitoras. Ah, sério? Sabia? Não sabia disso. Ah, que legal. Mas aí, como eu não conversava muito, eu não costumava contar muito do que eu sentia para as outras pessoas, eu comecei a escrever. No rodapé à esquerda, em letras brancas e entre chaves, Maria Eduarda Marinho, escritora. Eu sentia acerca dessas coisas. E acabou que eu criei uma proximidade muito grande com as palavras, com as frases e com as letras, sempre ansiando mais por saber um pouco mais sobre essa área do conhecimento, ansiando mais para poder me expressar mais, me expressar melhor e sentir que eu não tinha todo aquele peso guardado dentro de mim sempre. Você começou a ler com quantos anos? Aos 4 anos de idade eu já comecei a ler e a minha primeira palavra foi volume, que eu li na televisão. Quando eu estava passando no meu quarto, a gente tinha uma daquelas televisões de tubo, e aí tinha escrito embaixo do botãozinho, volume. Eu parei, olhei, volume. Aí minha mãe, nossa, Deve ter tomado um susto, né? Tomou. O que você gostava mais de ler? Quando eu era menor, eu curtia muito aventura. Livros tipo Harry Potter, Percy Jackson, eu adorava ler esse tipo de coisa. Harry Potter eu ainda gosto muito, muito, muito. E aí depois eu fui amadurecendo para ler poesia. E poesias que não eram mais tão focadas na vivência da carne, vivência carnal, eram mais focadas na vivência do espírito, que as pessoas passavam por dentro com metáforas, assimilando isso às coisas físicas, o toque de uma flor, ou o cheiro do orvalho, o cheiro da relva. E isso ficou em mim até hoje. Autores? Autores, eu gosto muito de Walt Whitman, que eu li, não faz tanto tempo que eu li Walt Whitman, mas eu adoro. As folhas da relva. Isso mesmo. Eu adoro. Depois eu li muito Elisa Lucinda, eu adoro Elisa Lucinda. Eu recentemente comecei a ler Augusto dos Anjos e eu me apaixonei muito pela forma de escrita. Aquelas palavras loucas, sim, aquelas coisas. Sim, nossa, eu me apaixonei tanto pelo tipo de escrita dele, como ele diz que a gente não passa de seres efêmeros na natureza, de seres que
um dia vão sumir, mas de um jeito que ele motiva você a ser por você, apenas por você e não por outras pessoas. Eu acho tão incrível isso. Poucas pessoas realmente leem Augusto dos Anjos e conseguem enxergar esse tipo de coisa, mas pra mim, eu acho que é a minha visão otimista de menina novinha, assim, que sempre me forçou muito a ver as coisas pelo lado bom. Duda, e a máquina de escrever? Eu acho que todo mundo em casa deve estar, na época do computador, você escreveu um livro inteiro numa máquina de escrever. Por que Sim. esse fetiche com esse objeto aqui? Eu sempre me senti mais perto das palavras quando eu conseguia ver de onde elas saíam, de onde as letras saíam. E a máquina de escrever sempre foi um artifício que podia me ajudar a enxergar isso. Eu me sentia perto das palavras e, além disso, eu sinto que eu estou conversando com alguém por causa do barulhinho das teclas. Eu falo, eu digito e parece que é uma resposta ao que eu sinto, ao que eu estou conversando com a máquina. Eu não me sinto tão sozinha escrevendo na máquina. Há um diálogo real, um diálogo porque real. há um som lá. Né? Há um som. No computador não tem. Não tem. É tudo muito silencioso, ou o som também é muito artificial. O som da máquina é um som de impacto, e é exatamente isso que as palavras causam. Elas causam impacto. E eu vi como resposta, é muito bom. E quando você erra, você é como Gabriel Garcia Marques, que pegava, ele tinha uma loucura dele, que ele arrancava a página e dizia, não, se eu errei é porque alguma coisa está me dizendo que eu preciso fazer, e aí começava a página. Podia estar no fim, ele fazia tudo de novo. Às vezes eu faço isso. Vai? Normalmente eu faço isso, mas de vez em quando eu também passo um traço por cima. Quando eu estou muito empolgado naquela escrita, naquele momento, eu só passo um traço por cima, porque eu não tenho a fita corretiva dela, e continuo escrevendo do lado. Mas normalmente eu tiro a folha e começo tudo de novo. É porque você não é do meu tempo, ainda bem, né? Você é bem mais jovem. Mas no meu tempo a gente simplesmente voltava e batia x em cima e pronto. Era como se não existisse. Não existisse. Outra coisa, é claro que você tem também contato com o computador, mas você fez o inverso de uma série de escritores jovens como você, que normalmente começam pelo blog, começam pela internet. Uhum. E depois chegam à palavra impressa, papel. Por que a opção de começar pelo papel para depois fazer um blog que você diz que tem? Primeiro, por causa também da proximidade. Eu acredito que quando você lê um livro pelo seu celular, pelo seu computador, por qualquer lugar, quando você lê um texto, você não tem aquela proximidade com o autor porque vocês estão separados por uma tela. Uma tela que está lá chapada e fica muito óbvio que aquilo não pertence a você. Mas quando você vai na livraria e compra um livro, aquele livro passa a ser seu. Os sentimentos da pessoa que escreveu aquele livro passam a ser seus. E quando você abre, você se sente mais perto. Você sente como se estivesse tocando a pessoa e conversando com ela. Pelo menos é assim que eu me sinto. Mas aí eu sempre achei melhor. E também talvez por um pouco de insegurança. Porque no blog, todo mundo pode ler. Uma massa muito grande de pessoas consegue acessar e consegue ler. E como a escrita sempre foi alguma coisa muito íntima pra mim, eu me senti um pouco exposta para começar um blog e escrever um blog. Mas isso passou, eu não sou mais tão insegura. E ainda tem a questão da interação no blog, né? Sim, que as pessoas podem responder. É restrita. Pode até ter que alguém pode escrever uma carta para você, mas no blog é muito mais fácil, ainda mais que o meu blog Maria tem uma Eduarda caixinha Marinho, pra escritora. E pelo Wix também tem como você mandar uma mensagem diretamente para o autor do blog. E aí isso também dá um pouco de medo das críticas que você vai receber, porque é inevitável, você tem medo das críticas, por mais maduro que você seja. Mas quando você está inserido no mundo da arte e quando você coloca tanto de você em alguma coisa, seja isso na música, nos desenhos, nas pinturas ou nos livros, você tem um pouco de medo de receber uma crítica, porque é uma parte de você, é como se alguém estivesse criticando algo que você tem. Eu observei, lendo o teu livro, que os textos são mais ou menos semelhantes ou no tom daquele que eu li aqui na abertura. São muito pessoais, mas a tua temática também, ela sai um pouco disso daí. E tem inclusive poemas aqui no livro. Sim. E você acha que você vai terminar enveredando em que sentido? Quando é que você chega no romance? Então, eu já estou escrevendo um romance. Já? Que é uma história sobre uma menina Caramba. que simplesmente não sente que pertence a um lugar, não sente que pertence a onde ela está. E encontra um menino que também tem o mesmo sentimento. Eles saem viajando de carro. Só vão embora e vão para sair um pouco daquela coisa sufocante do dia a dia, da rotina e de tudo. E o livro desenvolve por aí. Eu não vou contar exatamente o que acontece também, porque eu não sei para onde essa história vai me levar ainda. Eu não vou perguntar para tua mãe, embora ela esteja aqui acompanhando a entrevista, mas
deve ser terrível para uma mãe acompanhar uma precocidade dessa. Acredito que seja um pouco. Como é que é em casa conviver com uma pessoa que não para de pensar em escrever, publicar livros, etc. Então, não sei como é pra ela, mas pra mim, conviver comigo mesma já é um pouco difícil, pra ser bem sincera. Porque assim, eu vejo as pessoas da minha idade e elas pensam em coisas tão diferentes que eu tenho até um pouco de problema de comunicação com as pessoas que estudam junto comigo, com amigos das pessoas que são minhas amigas. Que a gente encontra uma barreira na comunicação, porque elas falam de coisas que estão em outro lugar das coisas que eu falo sobre. Então, eu acredito que os meus pais também seja muito complicado, porque eles se prepararam para um tipo de pessoa e nasceu um negócio que nem completamente não sei o que é exatamente. É uma ovelhinha negra na adolescência, assim. Se prepara, ela vai dar trabalho. Duda, uma outra coisa, a pergunta é inevitável. Claro que deve ter outros jovens da tua idade, gente querendo também escrever, e ainda nesse dilema e tal, e aí vendo você que já publicou um livro, que já tem um blog, que recado você dá para eles? Eu digo só para não desistirem, porque a escrita é muito poderosa, talvez seja a forma de arte mais poderosa, que mais demonstra os sentimentos, tanto porque você não está exatamente presencialmente ali quando você escreve, quando você fala, e as pessoas não vão olhar para você de uma forma diferente por causa disso, isso é muito poderoso, porque quem se identificar com aquilo vai entender, quem não entender está explicado. Então você consegue, quem não presenciou aquilo consegue ler e falar, caraca, realmente, as pessoas sentem isso. E também não desistir, porque é muito importante ler. E no mundo onde a leitura está tão banalizada, onde as pessoas simplesmente deixaram de ler, ou deixaram de ler as coisas que realmente criticam, que realmente importam, é muito importante que pessoas da minha idade escrevam o que elas acham que importa. Que mostrem para as outras pessoas da minha idade, para os outros jovens, que ler e escrever vale a pena, que é importante, para não negligenciarem aulas de redação na escola, não negligenciarem, a literatura. E eu acho, só não desiste, porque é muito importante. Além de ser importante para a gente que escreve, é importante para quem lê. Importantíssimo esse teu recado no momento em que, como você disse, a leitura está tão banalizada aí pelos WhatsApps da vida, pelos Facebooks da vida, com textos muito rasos na maioria. Sim. Né? A leitura em profundidade ainda é muito e vai continuar a ser eternamente extremamente importante, embora esses meios eletrônicos tenham banalizado muito a leitura. Não se fala mais sobre sentir, até porque a gente consegue enxergar por aí que as pessoas estão parando de sentir um pouco. O sentir foi esquecido. As pessoas não sabem mais sentir dor, porque isso é errado. As pessoas entendem outras que é fora de moda. É fora de moda sentir dor. Você tem que ser perfeito, você tem que manter a sua imagem. Perfeito. Exatamente. Bom, essa conversa com a Maria Eduarda, a Duda, terminou, mas o nosso programa continua no próximo bloco com mais uma entrevista. Agora, antes, vamos ouvir o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Mão masculina talha madeira. Em fundo branco, o texto. Livro em pauta. Texto. Deputada Jéssica Salles, MDB, Acre. E principalmente na minha adolescência foi o livro Sonho Alto, do Ben Carson. Conta a história de um médico conhecido em Harvard, pediatra, neurocirurgião, não gostava de estudar. Foi muito incentivado pela sua mãe, a cada semana ele tinha que fazer um resumo sobre o que ele via na escola, e aí isso foi estimulando ele a leitura. E, consequentemente, hoje tornou-se um dos mais importantes médicos neurocirurgião da área de pediatria. Texto. Deputado Evandro Gussi, PV São Paulo. É provavelmente o maior clássico da literatura portuguesa. Os Lusíadas, de Luís de Camões, escrito ainda no século XVI, retrata toda a parte épica dos grandes descobrimentos marítimos, especialmente da grande viagem do Vasco da Gama, contornando a África e chegando até as Índias. Mais do que isso, também ele mostra toda a expansão de Portugal, da qual nós brasileiros somos certamente o fruto mais bonito. É também a maior obra escrita em poesia na língua portuguesa, com seus 8.816 versos. Casa das Palavras.
Logo acima, em letras vermelhas, estamos apresentando. Mãos masculinas removem papel branco de uma madeira. Nele é escrito em letras pretas, Casa das Palavras. Logo acima, em letras vermelhas, voltamos a apresentar. Paulo José Cunha, repórter. O programa de livros da TV Câmara. O livro de autoajuda. The International Self-Help Handbook for Incautious People, de Edmundo Brandão Dantas, parece à primeira vista um livro de autoajuda como centenas, milhares que tem por aí. Tem umas ilustrações esotéricas, como essas aqui, mas na verdade é um livro que pretende desmascarar, como ele diz aqui, no rodapé à esquerda, em letras brancas e entre chaves, Edmundo Brandão Dantas, professor e escritor. Que ganham muito dinheiro às custas das fraquezas alheias. Edmundo, seja bem-vindo ao Casa das Palavras. Ok, Paulo, muito obrigado pelo convite. Estamos aí, vamos ver se a gente ajuda você em alguma coisa. Eu queria saber inicialmente o seguinte, você teve muita dificuldade para publicar esse livro que eu sei. Porque verdade. você nada contra a corrente, né? Isso. As editoras faturam fortunas com esses livros de autoajuda e você faz exatamente o caminho inverso. Como é que foi isso? Eu até tentei, né? Algumas editoras e mandava os originais tal, que obviamente eram devolvidos. Né? Olha, gostaram muito do conteúdo, não sei o que tal, mas voltava tudo. Por quê? Claro, né? Autoajuda é uma das coisas que mais se vende no Brasil em termos de livro. Eu fico até surpreso aqui em Brasília, quando a gente vai visitar alguma livraria, eu diria para você, mais de 70% da ocupação de estantes é livro de autoajuda. Aquelas coisas maravilhosas, tipo como ficar rico sem trabalhar, como passar no vestibular sem estudar, como inventar um monte de coisa sem saber nada, entendeu? Coisas desse tipo. E é isso que o povo lê. Né? Quer dizer, eu até falo o seguinte, o povo de Brasília lê muito, mas na minha opinião lê muito mal. Eu não sou contra a autoajuda, não. Eu, por exemplo, quando eu estou muito down, que é raro, né? Mas eu procuro me autoajudar. Um lugar que eu gosto muito de ir, quando eu estou assim, muito chateado, assim, é lá na igreja de Dom Bosco, à tarde, assim, né? Aquele ar assim, meio azulado, aquela luz bonita, tal. Eu chego lá e eu me autoajudo. Aí eu começo a pensar nas coisas de uma maneira tranquila, faço um balanço da minha vida e saio de lá absolutamente zen. De que forma você acha que as pessoas podem se defender desse tipo de, vamos chamar de enganação? O que eu acho, Paulo? Bom, primeiro a gente tem que contextualizar o momento, né? Eu acho que nós estamos vivendo um período muito chato. Nós estamos vivendo uma vida altamente patrulhada. As pessoas se mobilizam de uma maneira muito rápida através das redes sociais. Eu não sei se você já ouviu a expressão as tribos pós-modernas, né, do Maffesoli, que é aquele sociólogo francês e tal. Quer dizer, tudo não pode, tudo é do contra, tudo é mal. Quer dizer, as pessoas estão sendo, no meu modo de entender, essas pessoas estão sendo mobilizadas para coisas ruins. Né? Quer dizer, a cabeça das pessoas fica tumultuada numa vida dessa, num mundo maluco desses. Né? Tudo é do mal, tudo faz mal, tudo não pode. Quer dizer, eu não nasci para ser tolhido na minha liberdade. Né? Então isso aí abre espaço para esses gurus superficiais. Né? E os caras, eu já falei para você, eu não sou contra a autoajuda, mas eu sou contra a exploração da fraqueza humana. Né? Que, aliás, essas religiões, todas, sobretudo essas que estão pululando aí de templos para toda parte, não fazem nada de diferente. Não, elas não vão fazem por aí. Nada. Aliás, é interessante para elas todas manter a tristeza na cabeça das pessoas, manter o pecado, manter tudo que é ruim, porque é aí que elas faturam. Né? Quando eu falo faturo, não necessariamente só dinheiro, também dinheiro, mas não só isso. Né? Porque enquanto tiver gente com medo, sempre vai ter um refresco para esse negócio. O professor Gustavo de Castro, que é o autor do prefácio, cita aqui rapidamente esses
coisas que as pessoas acreditam muito. Aí ele cita aqui: bruxas, duendes, gnomos, ondinas, fadas, ovnis, chakras, auras, feng shuis, cristais, vidências, amarrações, quiromancias, copromancias. Nossa E Senhora. pouca gente sabe que copromancia significa estudar, tentar adivinhar o futuro através das fezes humanas. A coisa chega nesse nível. Deve ser muito ruim, né? Deve ser um cheiro horrível. Deve ser um cheiro horrível. Né? Mas, enfim, o Gustavo... eu Edmundo achei Brandão interessante Dantas, o professor prefácio e que ele escritor. fez, que ele já começa dizendo pule o prefácio. Pule o prefácio, aqui isso vai servir para não nada. precisa. E eu achei interessante pedir para o Gustavo fazer o prefácio para mim, porque ele é o oposto do que está no livro. Né? Ele realmente acredita nas coisas fora do padrão. Ele acredita os seres elementais da natureza, aquelas coisas. Ele acredita nisso tudo. Mas ele conseguiu perceber a minha preocupação. Eu acho que ele conseguiu perceber a minha preocupação com essa irritação que fica na vida da gente quando a gente vê oportunistas aproveitando das pessoas de bem. Né? Uma pessoa complicada, cheia de fraqueza, cheia de problema, aí vem o cara e oferece um mundo utópico. Mas aí vem os caras oferecendo cristais milagrosos que fazem não sei o quê, que se colocar no lugar da casa. Então, no caso do Feng Shui, mudar a posição dos móveis. Imagina se vai mudar a posição dos móveis e eu vou ter uma vida melhor por causa disso. Pelo amor de Deus, né? Vem cá, Edmundo, conta uma historinha interessante. Por exemplo, tem várias historinhas aqui. Eu gostei demais de uma, aquela do mapa astral. Tem várias aí, né? Que eu sou péssimo para lembrar. Mas essa do mapa astral é o seguinte: eu tinha um conhecido que fazia mapa astral, né? E ele dizia que o mapa astral resolvia tudo e não sei o que, coisa e tal. E aí um dia ele me ensinou a olhar aqueles desenhinhos que tinha, uns negócios cheios de círculos e não sei mais o que, e reto. E eu peguei uma régua, botei aqui, não sei o que, e eu acabei fazendo mapa astral, né? Então, todo mundo com fé pode fazer um mapa astral legal e pode, de repente, sei lá, aplicar isso na vida de alguém. Mas eu já tentei aplicar na minha, mas até agora não funcionou, não. Até agora, infelizmente, não funcionou. Já tentou florais de bar? Florais de bar. Florais de bar, tem gente que acredita, tem gente que toma e melhora. Eu vejo como um placebo, né? O que é o placebo? É um remédio que, na verdade, é inócuo, mas que as pessoas, pela fé, acabam se sentindo bem tomando esse remédio. Então, respeito. Tem o Dr. Edward Bach, se não me engano, foi o que criou esse negócio. Desenvolveu as essências. Era um cara, ele era um homeopata. Eu, por exemplo, faço tratamentos homeopáticos, né? E nunca tive nenhum, foram muito bons todos os tratamentos que eu fiz, mas florais de bar, até hoje, eu não vi tomando gotinhas para acalmar, que isso aí fosse melhorar a minha vida. Agora, Edmundo, a gente já está se encaminhando aqui para o final. Queria saber de ti o seguinte, quer dizer, que recado fica para as pessoas, a partir do teu livro, em relação a essa profusão enorme, como eu citei no início, de obras de autoajuda que todo dia desembarcam nas livrarias do Brasil e do mundo? A sugestão que Edmundo Brandão Dantas, professor e escritor. Né? É que eles comecem a pensar nas maneiras que eles podem ter e considerando a capacidade da nossa mente de se recuperar de um monte de coisas e tal, porque eles pensam de uma maneira boa de se auto-ajudar. Eu não preciso ter guru para dizer o que é melhor para mim, né? E se a gente refletir legal, se a gente pensar bem, a gente pode ter uma autoajuda de verdade, sem precisar de guru, sem precisar de mapa astral, de horóscopo, de florais de bar, de coaching, de não sei mais o que, né? Porque isso tudo a gente tem capacidade de lidar. Agora, é claro que eu tenho momentos de fraqueza. E nos momentos de fraqueza, eu tenho que me policiar muito,
para não ser engambelado por essa galera aí. Tá? Edmundo Brandão Dantas, autor de O Livro, é bom frisar que não é livro, Não é um livro o. qualquer, é O Livro de Autoajuda, este sim, The International Self-Help Handbook for Anxious People. Edmundo, muito obrigado pela sua Obrigado a você, participação Paulo. aqui com a gente. Espero que todos leiam e se autoajudem. Bom, esta edição do Casa das Palavras fica por aqui. Entre em contato com a gente, anote o nosso e-mail, casadaspalavras, tudo junto, @câmara.leg.br. Ou então você pode telefonar de graça para o 0800 69 619. Você pode rever esta e outras edições do nosso programa entrando no site www.câmara.leg.br/Casa das Palavras, tudo junto. Antes de ir embora, eu quero agradecer aos autores que nos encaminharam suas obras para a gente ajudar na divulgação. Primeiro, a Cida Chaves, ela é de Bauru, São Paulo. A Cida mandou o romance dela, esse aqui, Mulheres de Dois Andares, e um livro com crônicas, poemas, etc. Esse 25 anos na tribuna. Só uma amostrazinha rápida do que a Cida é capaz. Olha esse poema aqui, Insistência. Piquei a lua de mansinho e devagarzinho espalhei pelo chão. Pisei. A lua não morreu, voltou cheia e desmedida, prateada, fez minha corte, desnudou-me e na rede me embalou. Me cobriu apaixonada. O sol de inveja nasceu. E esses dois outros livros aqui. O primeiro é Rocket Man, do Rick Ferrari. Tem uma curiosidade esse livro, é um livro de poemas, está vendo aqui, né? Agora, as ilustrações desse livro, como essa aqui, são produzidas por tatuadores. No dia do lançamento do livro, ele diz aqui na abertura que os tatuadores estavam lá fazendo tatuagem, que tinha interesse. A gente foi lá, recebeu o autógrafo e ganhou tatuagens grátis. Esse outro livro aqui também tem uma chamada visual muito forte. Para quem gosta de fotografia, Machado. De Andréas Valentim, Berlim, Rio, Trajetos e Memórias. A partir de um conjunto de slides, aqueles slides que se fazia antigamente para projetar na parede, uma caixa de slides que ele encontrou, que pertenciam ao pai, ele conseguiu refazer uma viagem do pai a Berlim, ele era alemão. E o livro é cheio de memórias, é uma viagem pela memória, utilizando a fotografia, outras fotos daquela época e as fotos atuais que ele produziu também, num resgate dessa coisa toda que fica na cabeça da gente. As pessoas dizem que as memórias se apagam com o tempo, mas é possível recuperá-las e até colocá-las para sempre no papel. Muito obrigado. Até a próxima. Sobem na tela os créditos finais.